Olha para o irmão que está aí do seu lado e pergunta para ele se ele já tomou remédio hoje. Quem estava aqui no domingo passado sabe do que a gente está falando. Então, se ele não respondeu nada, dá um sorriso para ele. Você está tomando remédio e já também está dando remédio para essa pessoa. Sorria. Provérbios 17, 22 diz que o coração alegre é remédio eficaz, é um remédio que resolve. Então sorria. Eu tenho me doutrinado a sorrir, principalmente antes de dormir, que às vezes o dia foi tão pesado, né? São tantas coisas acontecendo, então eu deito lá e dou um belo de um sorriso e durmo bem, e sei que eu vou acordar melhor ainda, porque o Senhor dá aos seus enquanto eles dormem. Aleluia. Mas como a gente tem dito, 2023 vai ser o ano da bênção. Já é o ano da bênção, nós já começamos 2023. E queridos, pode ser que eu seja chato, pode ser que eu seja insensível, eu não sei o que pode passar na sua cabeça, pode ser que você pense assim, o cara não está nem aí para o que está acontecendo no país. Eu tenho falado muito com a Neide, Deus tem falado muito comigo o seguinte: não se mova do que eu estou falando com você. Então, indiferente do que está acontecendo no país, eu estou escolhendo ficar com o que Deus falou comigo. E Deus falou para mim, 2023 será o ano da bênção. E é um ano para se alegrar. Então eu estou me alegrando. Eu estou procurando não ficar ouvindo muita notícia, porque tem muita gente falando um monte de coisa. E eu tenho dificuldade quando tem muita gente falando um monte de coisa. E infelizmente tem um monte de gente falando um monte de bobagem. Inclusive crentes. Eu acho que em momentos de grande tensão, a melhor forma de passar é quieto. Eu me lembrei de uma passagem que Deus disse assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, quando os mares estão revoltos, a melhor coisa que a gente faz é ficar quietinho. Porque são tantas vozes que a gente pode se mover para o lugar errado. Então eu, nos grupos ou até mesmo nos cultos, eu estou procurando não ficar falando muito não, e ficar focado no que Deus falou. Deus falou que 2023 é o ano da bênção. Então para mim já basta isso. Não sei o que vai acontecer. Se você me perguntar no particular, Márcio, você teve alguma revelação, alguma coisa, eu vou dizer para você, tive. 2023 será o ano da bênção. Não sei como será, mas eu sei que vai ser o que Deus falou que vai ser. Então isso é importante para mim. Segundo, ele falou para se alegrar, então eu estou me alegrando. Deus é tão tremendo, que no domingo passado, no meio daquele turbilhão todo, Deus fala para a gente, se alegra. Todo mundo triste, um monte de gente colocando no Facebook, eu estou em luto pelo meu país, e Deus falando para mim, sorria. E eu falei, eu vou sorrir, eu vou me alegrar. E eu tenho feito isso, eu tenho me alegrado. Porque a alegria não é uma emoção apenas, alegria é um ambiente, nós falamos sobre isso. E eu escolhi entrar no ambiente da alegria. Na quarta-feira nós estivemos ministrando numa igreja em Jacareí, o pessoal do louvor foi bênção, bênção demais. E Deus me levou a ministrar para eles sobre o ano da bênção. E Deus me lembrou lá, duas situações. Primeiro, um dia Abraão teve problemas com o seu sobrinho Ló. E Abraão disse para Ló o seguinte, escolhe, você quer as campinas ou você quer o deserto? Porque se você escolher as campinas, eu vou para o deserto. Se você escolher o deserto, eu vou para as campinas. E Deus me perguntou, Márcio, por que Abraão deu para Ló a oportunidade de escolher?
Por que que Abraão, sendo mais velho, não disse assim: ó Ló, eu vou para as campinas, porque eu tenho gado, eu tenho isso, e você vai para o deserto? Por que que Abraão deixou para Ló escolher? E eu fiquei com aquela interrogação, e o Espírito Santo falou para mim assim: Abraão deixou Ló escolher, porque para Abraão pouco importava o lugar que ele estaria, o que importava é que a bênção de Deus estava sobre ele. Você entendeu? Quando nós entendemos que a bênção de Deus está sobre nós, pouco importa o ambiente exterior, o importante é o que está sobre as nossas vidas. E Deus me lembrou também de José. José era alguém que carregava a bênção de Deus sobre ele. José prosperava no palácio e prosperava na prisão. Aonde o cara chegava, grandes coisas aconteciam. Porque a questão, queridos, a questão não era o lugar que ele estava, a questão era a bênção que estava sobre eles. Amém? Então, se A ou B vai governar, Deus o sabe. E eu vou deixar isso para que os céus decidam. Uma coisa eu sei: a bênção de Deus está sobre nós. E nós vamos prosperar e vamos ser abençoados, indiferente do terreno que se apresente diante de nós. E você precisa crer nisso, e você não pode se mover nisso. A guerra agora que o diabo quer é te mover da palavra que ele nos liberou. Vocês estão aqui? Então eu vou ser chato com você. E toda hora que eu perceber que o diabo de repente está tentando te mover da palavra, eu vou puxar vocês e falar: gente, lembra o que Deus disse, 2023 é o ano da bênção. E não é porque A prometeu carne ou B prometeu frango. É porque Deus está sobre nós e a bênção dele está sobre nós. Então olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: 2023 já é o ano da bênção. Amém? E como eu estava dizendo, 2023 é o ano da bênção. Aleluia! E hoje eu quero falar com você como nós podemos nos preparar para receber a bênção. Porque quando Deus fala que 2023 é o ano da bênção, a gente corre o risco de achar que vai ser tudo automático. Mas não. Precisa haver uma preparação. Diga para o seu irmão assim: você precisa estar preparado para a bênção. Amém? Há 2 domingos atrás nós falamos aqui sobre o conceito da bênção. E aí você pode assistir no YouTube, está lá a pregação, o conceito da bênção. E nós pegamos a palavra hebraica para bênção, que é brahá. E nós falamos que na palavra brahá, você tem 4 letras hebraicas, e essas 4 letras hebraicas, cada uma, ela aponta para um símbolo, que aponta o conceito da bênção. Então nós temos a primeira letra, que é a letra Beit, que simboliza casa. Então a bênção está na casa. Diga para o seu irmão: a bênção está na casa. Amém? Depois nós temos a letra Resh, que é a letra para cabeça. Então isso também fala de que a bênção está onde há autoridade, mas a bênção também está na mentalidade. Amém? Então a bênção está na casa, a bênção está na onde há autoridade, a bênção também está na mentalidade. A terceira letra hebraica é a letra Kaf, que fala de mãos, da palma das mãos. E isso fala que a bênção está no impor das mãos. Olha para o irmão que está aí do seu lado, coloca a mão sobre ele e fala: eu te abençoo em nome de Jesus. Então a bênção está nas mãos. E a última letra, que é a letra Re,
fala de grito. Então aponta que a bênção está no falar, está nos nossos lábios, está na proclamação da palavra de Deus. Então quando a gente fala Deus te abençoe, é como se a gente estivesse dizendo assim, que a sua casa seja abençoada, que a sua mente seja abençoada, que aonde você colocar as mãos seja abençoado, e que tudo que sai da sua boca seja uma bênção. Aleluia! Mas queridos, hoje eu quero falar com você sobre algo que Deus ministrou no meu coração, de como nós podemos nos preparar para sermos abençoados. Por quê? Porque corre o risco de 2023 passar e nós não vivemos a bênção. Você já parou para pensar que a palavra de Deus ela tem muitas promessas, mas às vezes a gente não vive todas essas promessas? E aí eu tenho duas coisas para dizer para você. Primeiro, quando algo não acontece na sua vida, a culpa nunca é de Deus. E segunda coisa que eu tenho para te dizer, 99% das vezes que algo não acontece na sua vida, a culpa é sua. E eu vou deixar 1% para o diabo. Porque a maioria das vezes as coisas não acontecem nas nossas vidas por culpa nossa. Nesses dias Deus tem falado muito comigo sobre autorresponsabilidade. Que nós somos responsáveis por nós mesmos. Ainda que as pessoas errem conosco, ainda que as pessoas tenham culpa, como eu vou reagir diante das situações é responsabilidade minha. Deus tem falado muito isso comigo. Então, Deus está nos dizendo que é o ano da bênção, mas como nós podemos nos preparar? Como nós podemos viver essa bênção? Amém? E hoje pela manhã, o Espírito Santo começou a ministrar algumas coisas no meu coração, de como nós podemos nos preparar, porque a bênção ela está ligada com a minha casa, com a minha mente, com as minhas mãos e com a minha boca, amém? E eu quero ler um texto com vocês, eu quero ler Provérbios, capítulo de número 28, verso de número 13. Esses dias nós demos uma lição para os homens, que era ler o livro de Provérbios, cada dia ler um capítulo. E durante 31 dias nós lemos o livro de Provérbios. E tem muitas riquezas em Provérbios. Agora eu quero que você preste atenção nesse texto. Olha o que diz. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que confessa e as deixa, alcançará misericórdia. Tem uma versão que diz assim: aquele que não confessa as suas culpas, nunca alcançará sucesso. Na nossa linguagem de bênção, a gente poderia dizer assim: aquele que continua carregando os seus pecados, nunca será abençoado. Uma das formas que nós devemos nos preparar para receber a bênção é confessar as nossas culpas. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Todos nós temos coisas a confessar. E as coisas que a gente não confessa podem estar impedindo as coisas de acontecerem nas nossas vidas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre confissão de pecados. Algo que cada vez menos está se falando na igreja. Hoje a maioria da mensagem que a gente ouve é mensagens de sucesso, de bênção, de prosperidade, que Deus vai fazer, que vai acontecer, e tudo isso é verdade, mas a gente omite a responsabilidade humana.
E tem uma outra parte da igreja que vai dizer para você: não, agora você está em Jesus, e em Jesus você não tem mais pecado, você não tem que confessar nada. Só que eu quero começar essa mensagem dizendo para você, Salomão disse em Provérbios 28, aquele que não confessa as suas culpas, nunca prosperará. Aquele que não abre a boca para confessar as suas transgressões, nunca alcançará sucesso. Nunca é nunca. Pode tentar, pode se esforçar, pode fazer o que for, pode acordar mais cedo, pode fazer cursos, pode fazer um monte de coisa. A Bíblia diz que nunca vai alcançar sucesso. Pode experimentar coisas boas, sim, mas quando eu leio, nunca alcançará o sucesso, nunca vai alcançar a plenitude daquilo que Deus tinha para a sua vida. Irmãos, posso falar uma coisa aqui, de dificuldade que eu estou vendo hoje na igreja, no geral? Houve um tempo, nós cantamos aqui essa música, né? O Jordan nem era nascido, quando a gente subia lá no Monte do Sesc, e cantava esse hino, e o fogo descia, e os irmãos rodavam, e era Pentecoste puro, e a gente via até os gravetos brilhando, né? O Jordan nem era nascido, ele confessou aqui. Mas naquela época, quando um crente era confrontado pelo seu pecado, ele se arrependia. Hoje, quando um crente é confrontado no seu pecado, ele muda de igreja. E criou-se uma mentalidade que as coisas vão continuar dando certo. Vou usar aqui uma linguagem malandriana. Velho, não vai dar certo, porque Deus não quebra princípios. Irmãos, Deus não quebra princípios. Deus nunca vai usar as estratégias do diabo. O diabo que dá um jeitinho, o diabo que quebra princípios, o diabo que tem uma malandragem. Deus não é malandro. Com Deus não tem esse negócio, queridos. Com Deus ou é do jeito de Deus ou não é. Acabou. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Com Deus não tem meio. Deus não vem e fala assim: não, faz o seguinte, dá uma gorjetinha ali, dá um quebra e faz o que tem que ser feito. Não, com Deus não funciona. Se está errado, acabou, vai ter que consertar. Deus não dá chapéu, Deus não dá migué. Com Deus as coisas são certas e corretas. Por quê? Porque Deus não pode ser tocado pelo mal e pelas trevas. Então Deus não quebra princípios. A palavra de Deus diz o seguinte: honra seu pai e sua mãe, e se prolongará os seus dias na terra. Mas o mesmo livro de Provérbios também vai dizer o seguinte: que filho rebelde tem os olhos comidos pelos corvos. Você já leu isso na Bíblia? Ou seja, se você é um filho rebelde, você está destinado à cegueira física e espiritual. Assim como se você é um filho obediente, que honra pai e mãe, você está destinado a ser bem-sucedido e viver muito tempo na terra. Vocês estão aqui? Então Deus trabalha com princípios. Ontem a Melissa fez uma pergunta para mim que caiu como uma bomba para mim, mas também caiu como uma luva para mim ensinar algo para ela, poderoso. Nós viemos aqui no culto dos jovens e na hora de ir embora a Melissa falou assim: pai, uma pessoa recebe promessas de Deus e ela se desvia,
ela sai da igreja, ela não quer mais saber de Deus, as promessas vão se cumprir? Eu falei, não. E ela falou assim, pai, mas a palavra de Deus não fala que Deus cumpre as suas promessas? Falei, sim, mas 99% das promessas de Deus são condicionais. E aí eu falei para ela, Melissa, nós estamos aqui nessa rua, indo para casa. Se eu permanecer nessa estrada, nós vamos chegar em casa? Ela falou, sim. Eu falei, mas e se eu começar a pegar essa rua aqui, do lado, e ir embora? Para onde nós vamos chegar? Ela falou, pai, nós vamos chegar em qualquer lugar, menos em casa. Falei, então. Agora eu falei para ela, você está vendo aquelas placas? Essas placas, elas estão me mantendo no caminho. Eu falei, Melissa, assim é a lei de Deus. A palavra de Deus, ela é para nos manter no caminho. Agora, se manter no caminho é uma decisão minha. Se eu sair do caminho, Deus não se responsabiliza mais pela minha linha de chegada. Ele já me disse onde eu tenho que chegar. Cabe a mim permanecer no caminho. Então, irmãos, quando Deus diz, eu vou abençoar vocês, isso é a parte dele. Mas isso vai ter uma contraparte, que é a nossa parte. Vocês ainda estão aqui? E uma dessas contrapartes é a gente arrumar a casa, é a gente arrumar a nossa vida, porque Deus não pode abençoar de qualquer jeito. Irmãos, glória a Deus quando Deus nos aperta, glória a Deus quando Deus puxa nossas orelhas, porque é um sinal que Ele está cuidando da gente ainda. Glória a Deus quando Deus retém a bênção. Sabe por quê? Porque é uma maneira de repente da gente chegar e falar assim, espera aí, será que tem alguma coisa errada? Agora imagine que você está sendo abençoado, e você acha que tudo que você está fazendo está certo. O perigo da bênção é esse, a gente achar assim, bom, está tudo acontecendo, a empresa está prosperando, estou com dinheiro no bolso, a minha esposa está bem, meus filhos estão bem, tudo que eu coloco a mão está bem, e a gente acha que tudo o que a gente está fazendo está correto. Só que não. Então, quando Deus retém a bênção, é uma oportunidade para a gente ver a nossa vida. Então a primeira coisa que você precisa entender, nós precisamos voltar a um princípio da palavra de Deus, que é confessar pecado, porque pecado, transgressão, impede a bênção de chegar nas nossas vidas. Eu quero ler um texto com você. Na verdade, nós vamos ler vários. Vamos ler 1 João, capítulo de número 1. Eu quero ler os versos de 6 a 10. 1 João não é João, o Evangelho, é a carta de João, lá perto de Apocalipse. Nós vamos ler o capítulo 1, os versos de 6 a 10. Preste atenção em quantas vezes vai aparecer uma pequena expressão, se. Essa expressão se quer dizer que é algo condicional. Se eu fizer algo, vai acontecer algo. Se eu não fizer, não vai acontecer. Isso é se. É uma expressão de condição. Amém? Então vamos lá, 1 João 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele, com Deus, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Vamos com calma. Se eu digo que eu tenho comunhão com Deus, eu não posso estar andando nas trevas. Se eu digo que eu tenho comunhão com Deus, mas todo mundo olha para mim e vê as minhas atitudes nas trevas, o que diz a palavra? Que nós estamos mentindo.
e não estamos praticando a verdade. Vamos ler agora o verso 7. Mas, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Espera aí. Então, uma das formas de eu mostrar que eu estou na luz é tendo comunhão com os meus irmãos. Tudo bem? Estão entendendo? E, olha, irmãos, isso aqui é poderoso. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Espera aí. Então, receber a purificação com o sangue de Jesus não está só no eu dizer, o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Está no fato de eu ter comunhão com os meus irmãos. Vocês estão conseguindo entender o raciocínio? Se eu não tiver comunhão com vocês, o sangue de Jesus não tem a plena eficácia. Parte da purificação dos meus pecados passa pelo fato de eu ter comunhão com vocês. E nós termos comunhão uns com os outros. Isso mostra se nós estamos na luz. Então, se eu digo, eu não tenho comunhão com ninguém na igreja, a Bíblia vai dizer que eu ainda estou em trevas. Obrigado pelos aleluias, glória a Deus, e o zóio arregalado. Vamos lá, verso 8. Novamente, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então vamos lá. Todo mundo aqui tem pecado. Vou repetir. Todo mundo aqui tem pecado. Todo mundo aqui tem pecado. Se você falar assim, eu não tenho, a Bíblia está dizendo que você está enganando a você mesmo. Porque você tem. Verso 9. Novamente, se confessarmos os nossos pecados, então olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim, pecados têm que ser confessados. Lembra de Provérbios 28:13? Aquele que encobre, aquele que oculta, aquele que guarda, aquele que retém as suas transgressões, os seus pecados, ele não vai ter sucesso. Ele não vai ter bênção. Ele não vai ser um receptáculo da bênção de Deus. 1 João vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, ou seja, pecados precisam ser confessados. Se confessarmos, Ele, o Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, hoje esse versículo caiu dentro de mim assim, pá! E o Espírito Santo começou a fazer algumas perguntas para mim. Vamos com calma. Vamos refletir nesse texto. Esse texto, João está escrevendo, está dizendo assim, se, ou seja, é uma condição. Se eu confessar, Simone, os meus pecados, Deus é fiel e justo para me perdoar. Amém? E nos purificar de toda injustiça. Vamos lá.
Então, eu concluí o seguinte: se eu não confesso os meus pecados, eu não sou perdoado. Perdão não é algo automático, ele precisa ser possuído. Eu preciso tomar posse do perdão dos meus pecados. E como eu tomo posse? Confessando. A palavra confessar fala de abrir a boca e, como eu posso dizer, reconhecer a verdade. Então vou usar um pecado assim que quase ninguém comete, graças a Deus: a mentira. Você vai confessar a mentira diante de Deus. Não adianta você chegar e falar: não, Deus, não, peraí, Senhor, assim, não é que eu menti, mas é que, sabe, e ficar tentando florear. Não, o certo seria falar: Deus, o negócio é o seguinte, eu menti e tem um problema, eu sou mentiroso, e eu estou pedindo perdão pelo pecado da mentira. Acabou. Não, Deus, mas sabe o que é? Que se eu falasse a verdade, a minha mulher ia ficar chateada comigo. Não, mas com o meu marido. Não, eu ia perder o emprego. Então, não, irmão, não floreia com Deus. Confessar aqui fala de reconhecer e falar a verdade. Senhor, eu menti, e no fundo é porque eu sou mentiroso, e eu menti porque eu sou covarde, eu menti porque eu não tinha coragem de falar a verdade, me ajuda. Aí diz que o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. E não só te purifica de toda injustiça. A palavra injustiça ali fala de algo que nos torna desaprovado diante de Deus. O pecado, irmãos, nos torna desaprovados diante de Deus. Agora, se eu não confesso, eu não sou perdoado. Agora deixa eu te fazer uma outra pergunta: qual é o contrário de puro? O contrário de puro é impuro. Se eu não confesso os meus pecados e não sou purificado, como eu estou diante de Deus? Impuro. Deus não abençoa coisas impuras. Irmãos, tem uma coisa, aliás, tem um assunto na Bíblia que é pouco explorado, que é o conceito de puro e impuro. E principalmente para nós que não vem de uma cultura judaica, a gente não consegue entender, Simone, esse conceito de pureza e impureza. Mas os judeus entendem. Principalmente nos dias que João escreveu essa carta, os judeus entendiam quando estava falando de pureza. Por quê? Porque hoje você chega aqui na igreja de qualquer jeito. Mas imagine que nós estivéssemos no templo dos dias de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não se escandalize com o que eu vou dizer, mas eu preciso dizer para poder te chocar, para você poder entender o peso disso. Se fosse nos dias de Jesus, e você tivesse vindo para o templo para adorar a Deus, se você, mulher, tivesse menstruada, você não poderia estar aqui, porque você estaria sendo considerada impura ritualmente. Existiam feridas no corpo que, se você tivesse, você não poderia comparecer. Um sacerdote, se tocasse em algo morto, e quando você for lá em Israel, amém, vocês estão ligados ainda. Existem lugares em Israel que são terrenos que foram cemitérios ou que enterraram gente morta, e tem placa anunciando que aquele território ali é um território onde tinha gente morta. Sabe por quê? Para que aqueles que são da descendência dos sacerdotes não pisem, porque se eles pisarem lá, eles são considerados impuros.
Vamos supor, você participou ali, a gente, que Deus nos mantenha vivos até o dia da vinda dele. Mas você já participou de velório de alguém que as pessoas ficaram ali acariciando, colocando a mão? Se fosse nos dias de Jesus, todo mundo que ficou acariciando e passando a mão se tornaria impuro ritualmente. E não poderia entrar no templo, não poderia servir, não poderia fazer nada, até a impureza passar. É o que a Bíblia chama de impureza ritual. Sacerdotes não poderiam ter defeitos. Irmãos, era muito rigoroso as coisas. Não era de qualquer jeito. Hoje, glória a Deus, estamos na nova aliança. Você vem para a igreja de qualquer jeito, assim, de qualquer jeito no sentido assim, de tá aberto, você está aqui, ninguém está olhando falando, fulano, você está assim, você está assado, você está com pereba na perna, você manca, ninguém, você tocou no morto. Não, você está aqui, você pode levantar as mãos, você pode adorar, aleluia, glória a Deus. Mas existe uma outra impureza na Bíblia, que chama de impureza moral. Isso é o pecado. Na antiga aliança, uma das impurezas morais, adultério. E adultério nos dias de Jesus era condenado com a morte. Então adúlteros morriam. Existiam certos pecados que havia condenação de morte, tinha que ser extirpado do meio do povo, não dava para continuar. Só que nós viemos para a nova aliança, para a época da graça. Aí hoje se passa um conceito assim, não, você está em Jesus. Então, às vezes, irmãos, eu fico pensando, hoje nós temos 50 milhões de evangélicos, mas quanto pecado está escondido? Será que a maioria dos crentes não estão vivendo a sua vida cheia de pecados? E a gente está falando, não, o sangue de Jesus, nós estamos na graça. Mas a Bíblia está mostrando que se eu não confessar, e Provérbios vai dizer, é confessar e abandonar. Você tem que confessar e largar. Essas duas coisas caminham juntos. Se eu não fizer isso, eu continuo impuro. E posso achar que Deus tem a obrigação de me abençoar. Irmãos, hoje boa parte da igreja não se fala mais de pecado, não se confronta mais a vida pecaminosa. Só que quando eu leio aquele texto, eu só consigo chegar numa conclusão: se confessarmos os nossos pecados, Ele perdoa. E o interessante é que na língua grega não está no plural. Na língua grega, eu fui estudar hoje, aquele versículo está no singular. Se eu confessar o meu pecado, Ele é fiel e justo para me perdoar e me purificar de toda injustiça. Mas eu tenho que confessar. Porque se a gente fala se nós, aí parece que é muito genérico. Mas se eu lesse ali, se eu confessar, peraí, eu preciso confessar os meus pecados. Se eu confessar, Ele vai me perdoar e vai me purificar. Para mim o contrário é muito verdadeiro. Se eu não confessar, Ele não me perdoa, e se Ele não me perdoa, eu continuo impuro, e se eu continuo impuro, a injustiça ainda pesa sobre mim. E qual é o problema da injustiça pesar sobre você? É como se você estivesse dando na mão de Satanás um cheque em branco para ele descontar da sua vida.
E o que eu tenho percebido nesse tempo? A gente vai levando a vida cristã, irmãos, de qualquer jeito, sem confessar, vai deixando essas pendências e nada acontece do dia para a noite. Mas lá na frente, no momento estratégico, no momento oportuno, o diabo vem e cobra. Pá! E aí a gente vê grandes homens de Deus ruindo. A gente vê famílias que eram exemplo sendo destruídas. Você vê negócios que estavam prosperando, mirrando. E a gente pergunta, mas fulano, nossa, como isso aconteceu? Só que aí quando você vai cavar, haviam pecados que não foram confessados, injustiça que pesava. E uma hora o diabo chegou e falou, agora você vai me dar conta. E Deus permite. Por que Deus permite? Porque ainda assim, Deus quer que através dessa situação, a pessoa entre em arrependimento. Irmãos, nosso Deus é tão amoroso, que até as consequências é a manifestação do seu amor. Porque as consequências são como se Deus estivesse dizendo para mim e para você, eu estou te dando mais uma chance, se arrepende. Abandona, muda de vida. Mas parece que a gente não consegue enxergar, mesmo com as consequências. Então, se eu não confesso, eu não sou purificado. Se eu não sou purificado, a injustiça ainda pesa sobre mim, e a injustiça dá legalidade para Satanás deitar e rolar. Verso 10. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Primeiro João diz assim, se você disser que não tem pecado, você está se enganando. Mas agora ele vai dizer, se você disser que não tem pecado, você está falando que Deus é mentiroso. Porque a palavra de Deus diz, todos pecaram. Todos. Então todos nós aqui temos pecados. Todos. Uns menos, outros mais. Uns mais graves, outros não. E eu tenho que te dizer uma coisa, segundo a palavra de Deus existe pecadinho e pecadão. Esse negócio que para Deus não tem pecadinho e pecadão, tem sim. Porque uma coisa é eu chegar para a Tabata e a Tabata me dá R$10 emprestado e eu não pagar. E a Tabata ficar ali olhando falando, o cara está pregando aí, não paga os meus R$10. Está falando de confessar pecado, hoje eu vou receber meus R$10. A consequência é que a Tabata vai estar me olhando feio. Agora, irmãos, e se eu for roubar um banco? A consequência pode ser o quê? Eu aqui pregando e daqui a pouco chega o bope, a garra, o Dake, e já correndo, e no meio da transmissão os caras já aí, negão, perdeu, mão para cima, e já era, e vocês olhando, e o que foi, o que aconteceu? Não, ele roubou um banco e nós estamos levando preso. Vocês concordam que a consequência é diferente? Então, em que sentido há pecadinhos e pecadão? No sentido de consequências. Existem coisas que a gente faz que a consequência é pequena, mas existem coisas que a gente faz que podem destruir uma família. Existem pecados que se você cometer tem um peso, se eu cometer tem outro peso. Igual, se um irmão está congregando aqui e ele roubou um banco, entraram aqui e prenderam ele, no meio do culto, a gente vai ficar assustado, mas a igreja continua. Outra coisa é se eu sou preso porque roubei banco, a igreja acaba.
As pessoas vão para outro lugar e vão falar assim: meu, nosso pastor lá era ladrão. A consequência no bairro. Aí os vizinhos vão falar: bom, eu sabia. O cara chegava de helicóptero. Aquela carinha dele lá nunca me enganou. Aquela apostila lá com aquela blusona lá chique. Mostarda. Eu sabia que aqui tinha rolo. O escândalo é maior. Vai sair nos jornais. As pessoas vão se desviar. As pessoas vão se afastar. Vocês estão entendendo? Que o pecado, ele para Deus, pecado é pecado, mas há sim pecadinho, pecadão, porque há consequências diferentes, há situações e colheitas diferentes. Então olha para o seu irmão e diga para ele assim: pecado precisa ser confessado. Se eu confesso os pecados, eu sou purificado, ou seja, eu sou limpo. Essa limpeza fala que eu estou livre para adorar a Deus, mas também fala que o diabo não tem nada. Lembra quando Jesus está lá no Getsêmani e ele diz assim: aí vem o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim. Jesus estava dizendo o quê? Eu sou puro, estou limpo, não tem nada, o diabo não tem cartas na manga. Mas irmãos, se nós não vivermos uma vida de confessar e de abandono de pecado, nós vamos viver uma vida que a gente está sempre com o rabo preso nas trevas. E eu posso ser sincero, a maioria de nós tem dificuldade de fazer coisas para Deus, de se envolver mais nas coisas de Deus, porque no fundo não é timidez, no fundo não é incapacidade, no fundo, a gente sabe que ainda tem alguma coisinha que nos liga às trevas, e a gente tem aquele medinho de que se eu for pôr o pé mais nas coisas de Deus, o diabo vai me envergonhar. É aquele negócio assim, caiu alguém endemoniado, aí fica um olhando para o outro falando: quem vai? E o medo de, se eu for, o diabo chegar e falar: você vem me expulsar, mas e aquilo lá que você fez? Irmãos, logo que eu me converti, uma vez nós fomos expulsar um demônio, e o demônio que estava naquele homem virou para mim e falou assim: você está querendo me expulsar por quê? Você foi pingaiada, você bebia cachaça, lembra daquele bar assim, lembra daquela treta que você tretou, e o cara começou, o diabo que estava naquele cara começou a relatar a minha vida, e eu baixei a cabeça, falei: pior que ele tem razão. Aí o Espírito Santo falou: ei, presta atenção, ele está dizendo: lembra das coisas que você fazia, você não faz mais, o meu sangue já te purificou de todo esse pecado. E aí eu virei para aquele demônio e falei assim: é verdade, diabo, eu bebia, eu chapava o coco, eu fiz isso mesmo, eu tive nesse bar mesmo, mas tudo isso é passado, o sangue de Jesus já me purificou de todo pecado, nenhuma condenação há sobre mim, então sai. E ele teve que sair. Mas a maioria de nós, irmãos, e aqui eu estou sendo apóstolo e pastor de vocês, a maioria de vocês não se envolve mais nas coisas de Deus, porque ainda tem coisas presas que precisam ser abandonadas e confessadas. Então a gente fica sempre ali, né? A consciência pesando. Mas eu vou me envolver mais, mas e aquilo lá, né? E aquela maracutainha, e aquele pecadinho que eu ainda carrego de estimação. Não, irmão, agora não, mas lá daqui 50 anos eu vou me envolver, daqui 150 anos eu vou fazer a obra de Deus, e nunca sai do lugar. Eu quero te dar uma boa notícia nessa noite: confesse e abandone esse pecado e vamos tocar a obra de Deus, porque o reino de Deus precisa vir para esse mundo. Confessa. O primeiro passo é confessar, é admitir. Cura interior. Primeiro passo é admitir.
sou mentiroso, sou ladrão, sei lá, mas tem que admitir. A purificação começa quando a gente admite diante de Deus. Deus já sabe quem você é, só que Ele precisa que você admita quem você é. Irmão, Deus não está aqui escandalizado. Meu Deus, Mateus, você falou isso? Eu nunca imaginei isso de você. A gente se escandaliza. Aliás, eu e a Neide, a gente já ouviu tanta coisa que a gente não se escandaliza mais. Mas alguns de vocês que ainda acham que estar na igreja é estar no céu, se algumas pessoas confessar algumas coisas aqui, você não volta mais. Você vai falar, não, Beth, você. Não, todos, menos você. A gente acha que Deus é a mesma coisa, que Deus veio para o culto, Jesus está aqui hoje, glória! Você pode dar um glória a Deus que Jesus está aqui? Aí você começa a confessar e Jesus olha para você e fala assim, não, vou embora. Que decepção, hein? Não, Jesus já sabe quem você é. E eu tenho uma melhor notícia para você: Jesus sabe que você é pior do que você imagina. Porque a gente ainda vê atitudes, Jesus vê as intenções do coração, que é muito mais profundo. Jesus não vê só o que a gente fez, Everton. Jesus vê por que a gente fez. E Ele não se escandaliza, só que Ele precisa que a gente fale, para que a gente admita. E aí Ele diz, agora eu posso tratar isso em você, porque você admitiu. Aleluia, obrigado por esse aleluia, me deu uma motivada. Então a gente pode concluir o seguinte: enquanto eu não confesso o meu pecado, eu fico na impureza. Eu fico na injustiça, eu fico no erro, e eu fico nas trevas. Esses dias eu estava assistindo uma série, e vinham uns demônios para pegar as pessoas. E era interessante que quando esses demônios vinham pegar as pessoas, se elas pegassem uma lanterna e jogassem luz, os diabos sumiam. Aqueles demônios só podiam agir nas trevas. Aonde houvesse luz, eles não podiam agir. E aí Por que a gente tem que andar na luz? Porque enquanto eu andar na luz, o diabo não pode me tocar. Porque o diabo só pode ter acesso aonde tem trevas. Por que a gente vive um cai e levanta? Porque no fundo ainda há trevas no nosso coração, irmão. Aliás, no de vocês não, que vocês são santos já. No meu. De vez em quando eu sinto vontade de pôr chumbinho na comida de alguns. Vocês não, mas eu tenho vontade. Eu já senti vontade de pegar um culto de domingo, pô, você estuda aqui dentro, pôr uma bomba, explodir, você estuda. Talvez salvar um ou outro, só mandar um zap e falar assim, não vai para o culto hoje não. Mas acho que nem até esses também ia junto, que aí vai todo mundo para a glória, até os bonzinhos. Um dia a Neide falou assim para mim, né? Você já sentiu vontade de me deixar? Falei, não, mas já senti vontade de te matar. Fui sincero. Eu nunca pensei em divórcio, mas já pensei em homicídio. Eu sei que vocês, maridos, nunca pensaram isso, mas irmãos, eu estou confessando o meu pecado. Eu já pensei. Eu falei, Deus, é rapidinho, só sufocar com o travesseiro, não vai nem sentir dor. Dormindo com o inimigo. Mas vamos ler mais uns textos.
Agora nós vamos ler uma sequência de versículos bíblicos. Vamos ler agora Salmo 32. Vamos ler dos versos 2 a 6. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Verso 3. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Tem uma outra versão que vai dizer assim: enquanto eu me calei, enquanto eu guardei a minha transgressão, enquanto eu não confessei os meus pecados, os meus ossos enfraqueceram. Deixa eu dizer duas coisas aqui. Primeiro, pecado não confessado traz fraqueza espiritual. Tem muito crente falando assim: eu estou fraco espiritualmente, eu estou fraco espiritualmente, e a gente fica ali tentando fortalecer, mas tem muita gente que está fraca espiritualmente por causa de pecados que não foram confessados. Davi falou: enquanto eu me calei, enquanto eu não confessei a minha transgressão, enquanto eu não confessei o meu pecado, os meus ossos se envelheceram, ou seja, eu fiquei fraco. Mas tem uma segunda coisa aí. Esses ossos envelheceram, falam de enfermidades. Nem todas, mas muitas enfermidades são consequências de pecados não confessados. Verso 4. Porque de dia e de noite, olha que versículo poderoso, de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Ou seja, irmãos, Davi tinha cometido 2 pecados aqui, no mínimo 2. Ele tinha matado um cara, aliás, matado porque ele tramou para matar o marido da mulher que ele estava adulterando com ela. E ele ficou, pianinho. Até que um profeta chegou lá e falou, chegou por Deus, meteu o dedo na cara dele e falou: olha, contou uma historinha, depois falou assim: esse homem é você. Só que esse salmo vai dizer o que Davi vivia no oculto. Todo mundo vendo o rei saindo bonitinho, e ele está falando assim: só eu sei que a mão de Deus pesava sobre mim. Só eu sei como eu estava fraco, talvez até doente. E todo mundo olhando e falando: meu Deus, o que está acontecendo com o rei? Poxa, o rei está desanimado, vamos estar orando pelo rei. Ai, o rei. E Davi quieto, falando: Deus, só eu sei por que isso está acontecendo comigo. É a sua mão pesando. Agora a mão de Deus estava pesando sobre ele, porque Deus tem prazer em castigar? Não, a mão de Deus estava pesando sobre ele, para levar ele ao arrependimento. Irmãos, eu vou falar um negócio aqui que você pode escandalizar, mas que a mão de Deus pesasse sobre nós, em todas as áreas da nossa vida, que nós estamos pecando contra Deus, porque se ela pesasse, a gente podia entrar no caminho do arrependimento. Davi está falando: a mão de Deus estava pesando sobre mim. E o meu humor, irmãos, tem muita gente amargurada, muita gente que não se alegra por causa de pecados que não foram confessados. Aí a gente vê a pessoa falando: não, eu não estou indo mais porque a igreja está assim. Eu não estou indo mais porque o pastor não sei o quê. Eu não estou indo mais por causa disso. Para! Admite. Essa fraqueza, essa falta de humor, esse senso que a mão de Deus está pesando, são pecados que precisam ser confessados. Verso 5: confessei-te o meu pecado, aleluia, e a minha maldade não encobri.
Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. O que Davi fez? Falou: Deus, eu vou confessar. Quando o profeta falou: você é esse cara, em vez de Davi ficar dando desculpa, ele falou: sou eu mesmo. Sou eu. Eu sou esse homem. Eu pequei. Não ficou dando desculpa: mas eu fiz por causa de fulano, mas eu fiz por causa... Não, foi eu, foi a maldade, o pecado que está em mim. Eu sou esse cara, eu admito, sou eu. Verso 6: por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar das muitas águas, estas não lhe chegarão. Sabe o que Davi está falando nesse versículo? Cara, que bom que ainda dá tempo. Posso abrir o meu coração para você? Às vezes eu falo para a Neide em casa, a gente conversa e fala assim: quem dera tudo tivesse dando errado na vida de alguns, porque essa pessoa poderia acordar. Sabe o que eu descobri, irmãos? Tem muita gente errada que está dando tudo certo, e para o diabo é vantajoso que esteja dando tudo certo. Tem muita gente errada que está prosperando, e aí você pergunta: mas por quê? Porque para o diabo é vantajoso, porque mantém a pessoa ainda no erro. Porque qualquer ser humano em plena consciência, quando as coisas não estão dando certo, elas vão perguntar: Deus, por que não está dando certo? E aí é a hora que o Espírito Santo pode chegar e falar assim: é por causa disso, disso e disso. E aí a pessoa: poxa, Deus, me perdoa, eu preciso me consertar. Agora, se está dando tudo certo, a pessoa está ali no erro, está tudo prosperando, tudo indo, ela pode achar que Deus está falando: não, você está zoado, mas está bom. O sangue do meu Jesus já morreu por você. Fique em paz. Minha graça te basta. Esses dias eu estava no carro e o Espírito Santo falou assim para mim: Márcio, vocês estão pegando a minha graça e transformando num cheque para pecar. E está errado. A graça é um cheque para você ter poder para não pecar, e não um cheque para a gente sair por aí fazendo tudo que a gente acha que teria que fazer. Vamos ler mais um versículo? Vocês aguentam? Se não aguentar também vai do mesmo jeito. Jeremias 3,13. Nós já estamos encerrando. Jeremias 3,13. Olha aqui que Jeremias está falando: somente reconhece a tua iniquidade, que transgrediste contra o Senhor teu Deus, e estendeste os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda árvore verde, e não destes ouvido à minha voz, diz o Senhor. Jeremias está dizendo, Deus só está dizendo uma coisa: reconhece. Que Deus possa batizar os crentes do país da Crentolândia com o espírito de reconhecimento, de reconhecer suas falhas. Como eu disse, irmãos, Deus está falando muito comigo sobre autorresponsabilidade. Eu sou responsável por mim. E aí eu li esse versículo hoje, Deus falando: eu só quero uma coisa: reconhece. Reconhece a sua iniquidade, reconhece o seu pecado. Para de tentar ficar floreando. Irmãos, Deus vê tudo. Nada passa desapercebido. Eu posso enganar vocês, eu posso enganar todos ao meu redor, mas eu não posso enganar o Criador de toda a terra.
Vocês podem olhar para mim e falar: cara, esse apóstolo aí é glorioso, é o homem mais santo que eu já encontrei. Meu Deus, ele não peca, ele não erra, ele é perfeito. E Deus olhando e falando assim: Como diz um ditado, quem vê cara não vê coração. Porque Deus nos conhece. E aí o Espírito Santo só está dizendo para nós assim: reconhece a tua iniquidade, o teu pecado, que você está longe de mim, que você se afastou dos meus caminhos, que você está seguindo outros deuses. Tem uma outra versão desse versículo. E por fim, mais outros 2 versículos para a gente encerrar. Atos 19, 18. E muitos dos que tinham crido vinham confessando publicamente os seus feitos. Irmão, o negócio nos dias de Atos era diferente. Hoje dá processo, mas nos dias de Atos dava era glória. As pessoas iam e confessavam os seus pecados publicamente. Todos os que criam. Eu não estou dizendo que você vai ter que vir aqui e confessar para todo mundo o seu pecado. Eu entendo várias nuances aqui. Mas o que eu quero salientar é que quem cria, confessava. Quem cria, admitia. Quem cria, reconhecia o seu pecado. E ia e confessava. Eu entendo que existem pecados que precisam ser confessados publicamente, dependendo do nível de influência. Eu sei que certos pecados, se eu cometer, eu teria que vir aqui e confessar eles na frente de todos vocês, por causa do meu nível de representação e de autoridade. Se o cara é um pastor nacional, dependendo do pecado que ele fizer, ele vai ter que ir em rede nacional e pedir perdão pelo pecado dele em rede nacional. O nível de influência exige o nível de perdão. Mas o que eu quero salientar é: quem cria, confessava, pecamos, erramos, esse é o nosso pecado, e eles eram purificados. Vamos ler agora Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Primeiro, quando eu confesso o meu pecado para Deus, eu sou purificado. Mas quando eu confesso o meu pecado para alguém, eu sou curado. E o contexto de cura aí fala de curas físicas. Como eu disse, existem enfermidades físicas que são resultado de pecado. E elas só vão embora se o pecado for confessado. Tiago disse: se você confessar a sua culpa um com o outro, você vai ser curado. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quando alguém ora por você, em cima daquilo, a oração desse irmão é poderosa para te libertar das cadeias que você está. Aleluia! Aleluia! É lógico que você não vai sair abrindo o bico para qualquer um. Ai meu Deus, o cinto apertou, irmão, vem aqui, eu vou confessar. E o outro, não é isso. É procurar as pessoas certas. Todos nós temos pessoas chegadas,
Que a pessoa não vai se escandalizar com o que você fala, mas vai poder orar com você. Você vai poder abrir o seu coração e aquela pessoa não vai te julgar, aquela pessoa vai orar com você. Eu quero dizer, essa oração é poderosa no céu. Deus responde essa oração. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque Deus quer nos abençoar. Só que Ele não vai nos abençoar de qualquer jeito, João. E aí lembra que a bênção está na casa, na mente, nas mãos e na boca. Eu vejo que nós precisamos confessar os pecados da nossa casa, os pecados da nossa mente, aquilo que fazemos com as mãos e aquilo que falamos com a boca. Se fizermos isso, a bênção de Deus vai vir. Porque Deus não vai ficar nos abençoando de qualquer jeito. E aí eu estou dizendo tudo isso para preparar você para o seminário de libertação e de cura que nós vamos ter aqui. Nos dias 17, 18 e 19 de novembro. Por quê? Porque esse seminário de libertação tem qual objetivo e propósito? Tirar da nossa vida tudo aquilo que está embaraçando, tudo aquilo que está nos impedindo de viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Quando a gente fala de seminário de libertação, eu não estou falando que você está endemoniado. Mas eu estou falando que pode ter coisas na sua vida que precisam ser quebradas para que a bênção de Deus entre. Então, o que é o seminário de libertação? Vai ser esses dias que nós vamos estar aqui, ouvindo ministrações sobre coisas que podem estar acompanhando a nossa família. Sabe, o seu tataravô foi cachaceiro, o seu avô foi cachaceiro, seu pai foi cachaceiro, você é cachaceiro e o seu filho está indo para a cachaça. Tem alguma coisa espiritual aí, precisa ser quebrado, só que precisa ser confessado. Então esses dias que nós vamos estar aqui, vão ser dias de confissão. Vai ter pessoas aqui capacitadas, pessoas que nós estamos treinando, que vai poder te ouvir, que vai poder ser esse instrumento em que você pode confessar, falar, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estou em Jesus, mas eu nunca abri minha boca, eu nunca falei isso, e essa pessoa, ela vai orar com você, essa pessoa vai ser esse instrumento de Tiago, que vai trazer cura. Eu estou crendo, queridos, que nesse seminário de libertação, não só pessoas vão ser libertas, mas eu estou crendo que muitas enfermidades vão desaparecer, muita gente vai ser curada, porque vai abrir a boca, vai sair um peso das suas costas, eu te garanto. Eu falei aqui para o pessoal que a gente está treinando, eu falei, vocês vão ver, no sábado à noite, no encerramento, vocês vão ouvir muitos testemunhos assim, de gente falando, ufa, saiu um peso de cima de mim, estou me sentindo tão leve. Por quê? Porque confessou. Nós não vamos estar aqui para te julgar, mas nós vamos estar aqui para ser instrumentos de Deus, para curarmos uns aos outros. Irmãos, eu já ouvi tantas confissões, tantas coisas, e para cada confissão, eu não vou com um ar de julgamento, eu vou com um ar de compaixão. Por quê? Porque eu também sou um pecador. Esses dias eu estava no carro e eu falei para o Senhor, sabe, Senhor, porque eu uso de misericórdia para com as pessoas que confessam os seus pecados. Eu falei, porque eu quero encontrar misericórdia do Senhor. Eu estou semeando misericórdia para colher misericórdia. Porque eu sei que para cada um que eu semear misericórdia, naquele grande dia o Senhor vai usar de misericórdia para comigo. Porque eu sei também das minhas falhas. Então, com essa mensagem, eu quero desafiar você a se inscrever no seminário de libertação, a abrir o coração, reconhecer, eu preciso.
E em algum nível a gente precisa. Nós não estamos dizendo, você tem que vir porque você está endemoniado. Não, é porque a gente tem pecados. A gente cometeu coisas que elas podem estar nos acompanhando. E a gente nunca falou para ninguém, a gente nunca confessou diante de Deus. Tem muita coisa que você não vai precisar falar para o outro, mas você precisa confessar para Deus. Você precisa abrir seu coração e falar: Senhor, eu fui isso, eu fui aquilo, eu fiz isso, as minhas motivações eram essas, e tem coisas que eu ainda continuo fazendo. Eu estou no Senhor, eu te amo, Jesus, o Senhor é o centro da minha vida, mas eu ainda carrego pecados e eu quero confessar diante do Senhor. Vocês estão aqui? Esse primeiro seminário, ele é para nós não estamos chamando nenhuma igreja, nós estamos fazendo algo interno, porque nós queremos a bênção. Nós queremos ver um povo sarado. Hoje eu falei para a Neide, esse seminário não é só para que você passe por cura e libertação, mas esse seminário tem um propósito: levantar vocês, nos levantar como um exército de gente que vai sair na rua curando e libertando pessoas. Porque você vai poder andar de cabeça erguida, sabendo que nenhuma condenação há sobre você, porque o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Querido, por que você acha que domingo após domingo, culto após culto, eu estou aqui pregando? Porque eu não peco, porque eu não erro, porque eu sou melhor do que vocês? Não, simplesmente porque eu encontrei o meu lugar em Deus. Então quando eu erro, eu vou para Ele e falo: Senhor, me perdoa, eu reconheço que a minha motivação está errada, eu reconheço as minhas falhas, e eu me aproprio e falo: Jesus, hoje é mais um culto que eu vou pregar, mas eu confio que o teu sangue me purifica de todo pecado, de toda injustiça. E se o diabo tentar me acusar, eu apresento para ele o sangue de Jesus. Esses dias do seminário vai ser dias para você tirar o acusador da sua casa, parar de ser acusado, parar de ficar ouvindo aquela vozinha que fica falando: você vai participar do seminário de família? Mas isso aí que você fica fazendo na semana? Mas vai ter treinamento lá na igreja, você vai participar? Mas a Vaninha te chamou para fazer parte lá da recepção, mas ela sabe quem você é? Mas está falando que é o ano da bênção, mas você vai ser abençoado. Olha as coisas ruins que você fica fazendo, olha aí os pecadinhos que você carrega. Nós queremos matar, sepultar bem fundo o acusador. Então esses dias da libertação vão ser dias da gente confessar os nossos pecados para Deus, mas em muitos casos nós vamos sentar com alguém e vamos abrir o nosso coração e vamos falar: olha, eu fiz isso. Talvez é um passado, mas precisa ser confessado, precisa ser quebrado. Alianças precisam ser quebradas. E eu garanto para você, depois desse seminário, essa primeira fase, você já vai sentir uma diferença poderosa na sua vida. Garanto. Davi falou: enquanto eu me calei, os meus ossos ficaram secos, minha vida estava um deserto, mas depois que eu abri a minha boca, saiu toda acusação, saiu todo peso. Eita, agora eu posso viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Termino com o último versículo, Tito, capítulo 2, verso 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Isso é poderoso. Ele morreu e derramou seu sangue para nos purificar de todo pecado. Não há pecado que não possa ser purificado.
E Ele fez isso para nos separar como um povo especial dEle, para que agora a gente possa fazer as boas obras. Aleluia, aleluia. Depois desse seminário, queridos, eu sei que muitos de vocês vão ser levantados poderosamente para levar cura e libertação para outros. Deus vai usar você, Deus vai usar você, porque você foi separado como povo especial dEle. Você não é qualquer um, você foi comprado e lavado pelo bom sangue. O diabo pode estar te acusando, você pode estar te acusando, mas bendito seja o sangue precioso de Jesus. Como diz o povo pentecostal, o sangue de Jesus tem poder, e tem mesmo, para purificar pecado. Aleluia. Deus está nos chamando a sair do pecado e viver uma vida reta. Deus está nos chamando a confessar pecados. Deus está nos chamando a abrir a boca e falar: Senhor, eu tenho errado contra Ti. Se confessarmos, Ele é fiel e justo. Você está odiando alguém, fale para Ele. Você mentiu, fale para Ele. Eu não sei qual é o seu pecado, Deus o sabe, e você e o diabo também. Mas seja qual for, fale para Ele, fale para o Senhor, confesse, e o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Eu creio que esses vão ser dias que nós vamos arrancar das mãos de Satanás toda e qualquer legalidade que ele poderia ter sobre nós.